Saiba Direito aqui da Rádio Armazém, a rádio mais fodax do sul do país. Para manter a tradição do programa, nós só chamamos, só convidamos, só aceitamos pessoas acima da média, que, como eu já mencionei no passado, acho que vou mudar o nome do programa para Acima da Média. Hoje, a Acima da Média é a doutora Sandra Camilo, e ela vai nos levar para o mundo do crime, pessoal, é isso mesmo? Vamos entrar para o mundo do crime, falaremos sobre direito, execução penal e sanearemos dúvidas para você que gosta de falar bobagem pela internet, você que é mal informado, aliás, você não, seu vizinho, se você assiste aqui a Rádio Armazém, você não é mal informado, que a gente já sabe. Meu nome é Guilherme Colim, acompanhe também pelo canal Saiba Direito. Doutora Sandra, antes da gente entrar no assunto, rapidinho, e nem precisa ser tão rápido assim, como é que as pessoas que desejarem mais informações lhe encontram? Telefone, redes sociais, tudo? Telefone é o 51-99676-8023. Mais uma vez devagar, por favor. 51-99676-8023. Instagram é Sandra Camilo, com 2 L's, advocacia. Perfeito. Mais algum meio de contato ou só esses dois? Só esses. Só esses. Uhum. Então, tá bom. Doutora Sandra, execução penal. Nós vemos, existe uma mentalidade muito presente na sociedade brasileira, que a nossa lei penal é muito branda e existe uma certa indignação, porque as pessoas são condenadas a um determinado número de anos, mas não muito tempo depois de serem presas, né, muito antes daquela expectativa que as pessoas criam, o preso está circulando entre nós. Isso são as regras de execução penal. A senhora poderia falar brevemente como é que funciona, grosso modo, como é que funciona a execução penal no Brasil? Normalmente, a pessoa é condenada e vai para o juízo de execução, vai cumprir a fração de determinado crime. Se é hediondo, se não é hediondo, cada tipo de crime tem uma fração. E aí ela vai progredir de regime, se ela atingir os requisitos. Beleza. Eu cometi um crime não hediondo, cometi o crime de roubo, aí teve uma agravante aqui, uma agravante ali, coisa e tal, peguei lá, uma atenuante lá, peguei 12 anos de cadeia. Me comporto bem no presídio. Quanto tempo eu fico efetivamente atrás das grades? E antes do pacote anticrime era um sexto, né? Se foi depois, vai ter que analisar o caso, se foi com arma, se não foi com arma, mas daí vai progredir para o semiaberto. Então não quer dizer que ele vai ficar já livre, entende? Perfeito. Outra dúvida que as pessoas têm. Muita gente acredita que o regime semiaberto é um oba-oba. O semiaberto é um sistema que é quase igual a estar livre. Como é que funciona o regime fechado e como é que funciona o regime semiaberto? Fechado, eles ficam recolhidos o dia todo lá no presídio, tá? O semiaberto, ele fica recolhido até que ele comprove o emprego, que junta uma carta de emprego no presídio. Juntando a carta de emprego, ele sai para trabalhar e retorna à noite. Enquanto não tem carta, ele não sai. Enquanto então, o preso está no semiaberto, se ele não estiver trabalhando, ele continua no presídio. Exatamente. E assim vai todo o cumprimento. Se ele não arranjar emprego, ele passa todo o semiaberto no presídio. Exatamente. E aquela situação, o que a senhora diz, qual é a sua opinião sobre o ativismo judicial? Por exemplo, lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos, na sua redação, prevê o cumprimento da pena em regime integralmente fechado, correto? Na prática, não é bem assim que funciona, né? Como? Eu não te entendi. Não vai ficar todo o tempo fechado, não. Isso. Então, é isso que eu estou falando. O texto da lei, o que a sociedade, o que o cidadão que não está cumprindo pena tem a expectativa? Ele olha ali, lei dos crimes hediondos, o cumprimento em regime integralmente fechado durante todo o período. Sim. Aí a pessoa comete um crime hediondo. E aquilo que está escrito no texto legal não é o que acontece na realidade, correto? Correto. Como é que funciona e por que não é como acontece na realidade?
Porque a pessoa tem o direito de progredir a um regime mais brando e na LEP, né? Isso vem da LEP, para progressão de regime. E, na verdade, o Brasil, o Estado, eles nem tem como comportar isso, entende? Não tem como... Só esclarecer, LEP é Lei de Execuções Penais, pessoal. Exato. Desculpa. Não, a gente fala o juridiquese e faz a tradução. Isso. Tá. Mas lá na Lei de Execuções Penais, existe o regramento como regra geral. Isso. No crime hediondo, se aplica a regra geral da Lei de Execuções Penais? Também, todos. E essa situação, por exemplo, a pessoa comete um crime hediondo, ela vai cumprir quanto tempo de pena? No fechado? Mas o senhor está dizendo assim, antes era integralmente fechado, hoje é inicialmente fechado. Antes, sim. Antes do que o senhor está falando? Antes, anos atrás, era integralmente fechado, tá? Hoje a lei prevê o quê? Inicialmente fechado. Hoje a lei prevê inicialmente fechado, inclusive para o hediondo. Também. Tem algum delito que a pessoa cumpra no regime fechado do início ao fim? Não, nunca. Não tem nenhuma hipótese. Não. A pessoa fica quanto tempo, a senhora falou agora há pouco, fica um sexto no regime fechado. Depois passa para o semiaberto. Quanto tempo no semiaberto? Mais um sexto. Mais um sexto. No semiaberto, se tem um emprego, pode ser para trabalhar e retorna no final do dia. E no regime aberto, como é que funciona? O aberto, na verdade, aqui a gente não tem albergue, né? Então, o que as VECs, que é as varas de execuções criminais, estão deferindo é um monitoramento eletrônico. Então, ele fica com a tornozeleira até que atinja o lapso para o livramento condicional, que daí ele pode retirar. Que para o livramento condicional ele precisa cumprir? Depende daí. Depende, é 2/3, depende do crime que ele cometeu. Dependendo do crime. E essa situação, por exemplo, que as pessoas também tenham, o apenado tenha o direito da remissão penal. O cara está preso, está no regime fechado. Ele tem a opção de trabalhar dentro do presídio, correto? Tem, correto. Como é que funciona a remissão? Eles trabalham lá de segunda a sábado, de segunda a sexta, o presídio que vai administrar, e eles fornecem um atestado dizendo assim, a tal dia ele trabalhou, e aí são 3 dias trabalhados por um dia descontado de pena. Conta como pena cumprida. Reduz como pena cumprida. E isso não impacta também para a progressão? Ajuda, vai diminuir até que ele atinja a progressão. E no caso, a gente está falando ainda da questão do preso trabalhar. Muita gente fala, a sociedade em geral, as redes sociais dizem, mas eu acho que o preso deveria plantar para comer, deveria trabalhar para prover o seu sustento, e assim vai. Como é que funciona o trabalho? Quais são as opções que o preso tem para trabalhar quando está preso? Quando está... Pergunta feia, né? O que o preso tem quando está preso, né? Mas quais são as opções que o apenado tem para trabalho quando está no regime fechado? No fechado, ele pode ser o plantão de galeria, que tem que cuidar das galerias, é faxina, bibliotecário, tem várias ali dentro do presídio mesmo, né? Ou seja, ele não tem a opção de trabalho que gere uma remuneração. Uma remuneração que gere riqueza, que gere... que produza uma riqueza. Na verdade, tem o pecúlio, né? Então, é o dinheiro que ele recebe, vamos supor, do Estado, para ele se manter. Sim, mas entendo, é que o clamor social é que ele trabalhe a ponto de prover o próprio sustento. Só que isso não está ao alcance dele, me parece. Não tá, nem tem como, né? O Estado não fornece esse meio para isso. E aí os trabalhos, então, são esses. Ele acaba trabalhando para si próprio, para o próprio sistema interno, para a operacionalização do próprio sistema. Isso. Ele tem a opção de estudar também, não tem? Também, E tem remissão também, desconta da pena, a mesma coisa. O estudo, o preso que está cumprindo pena e consegue a autorização para estudo, consegue o mesmo benefício que receberia se estivesse trabalhando.
Exatamente. E hoje, agora, a gente tem um novo entendimento também, que é a remissão por livros. Ele lê uma obra literária, faz um resumo, faz uma prova e ganha uma remissão também. E essa remissão, mas aí tem uma tabela, imagino, né? Tal livro, tanto equivale, porque... Não, ele só pode ler até 12 livros por ano. E abate alguns dias. Isso, alguns dias. Tá. No sistema penal brasileiro, ninguém pode ficar mais do que 30 anos em regime fechado. 40 agora. 40 agora? Uhum. Isso não se aplica, isso é o limite de permanência, mas isso não se aplica para a progressão. Correto? Correto, quando a gente vê aquele cara que foi preso, foi condenado a 130 anos, ele não ficará 130 anos, ainda que vivesse, claro, né? Ainda que sobrevivesse 130 anos, ele não ficaria os 130 anos, ficaria os 40. Mas como é que vai funcionar para ele a progressão de regime? Depende, porque eles vão somar todas as penas. Com certeza, 130 anos não foi um crime único, né? Sim, exato. Então, cada um provavelmente vai ter uma fração, ele vai somar as penas, vai converter em dias, no caso, soma, e vai alterar, vai somar a data base dele, que foi quando ele foi preso, entendeu? Daí vai aparecer a data, vai ter a data de progressão de regime para ele. Ok, mas ele precisa cumprir quanto tempo da pena? Depende dos crimes que ele cometeu. Mas, a princípio... Quando o somatório dá 120 anos. 120 anos. Vamos supor, um homicídio, roubo... Bom, vários. Vários, tá? É que cada um é uma fração, em princípio. Se foi antes do pacote anticrime, se foi depois. Se ele é reincidente em crime hediondo, por exemplo. Entendo. E aí cada um tem a sua fração, soma tudo, aplica-se a fração e vai aparecer a data de progressão, de possível progressão, né? E como é que funciona? O que tem? Qual é a sua opinião sobre o pacote anticrime? Antes, quais são as dificuldades, as inovações do pacote anticrime? Teve algumas situações que favoreceu ali na questão da porcentagem, porque diminui, né? Mas teve situações ali... Favoreceu o apenado. O apenado, claro. E tem outras situações ali que é bem difícil, assim, aumentou a progressão, o lápis para a progressão de um apenado já reincidente, por exemplo, sabe? É mais difícil. E a senhora saberia de cabeça quais seriam essas hipóteses? Primário é 16%, reincidente, todos eu não sei. Para a progressão. Para a progressão. Reincidente em crime comum é 25%. Ai, tem até 60%, 70% hoje. Entendo. No caso a gente fala muito em progressão de regime, a gente fala em remissão de pena, e existe também um polêmico decreto de final de ano. A senhora já deve estar sabendo do que eu estou falando. Sim, faz tempo que não está tendo, né? Não está tendo na época, desde as últimas eleições, né? Sobre esse decreto, o indulto de final de ano, qual é a sua opinião sobre ele? A importância social, o cara que está em casa nos ouvindo, a sociedade ganhou ou perdeu quando o nosso atual presidente parou de promover, de efetuar esse decreto? Ao meu ver, perdemos, né? Porque, imagina, a gente já tem um sistema penitenciário ruim, tá? Muitos presos, por exemplo, atingem o lapso temporal para progredir de regime e não conseguem, porque não tem agentes suficientes para conceder o regime, por exemplo, tá? A progressão. Então, ajudaria mais, porque tem gente ali que, por exemplo, os decretos não são para crime hediondo. Então, tem outras pessoas que nem precisam, de fato, estar ali, entendeu? Tem gente também que não foi condenada injustamente e vai ficar ali até quando, à mercê? Mas é que se o cara foi condenado injustamente, ele teria direito a uma revisão penal, né?
Mas não é assim que funciona, né? Na prática, não é assim que funciona. E a revisão penal é muito difícil, né? Por que é difícil? É difícil. Eu fiquei, por exemplo, eu tenho um caso de um cliente meu que ele conseguiu ser absolvido na revisão criminal. Ele ficou, além disso, ele ficou 1 ano dentro do sistema carcerário. Injustamente. E aí, vai, o cara tá preso, e daí solta, não solta, porque daí vem, é complicado. Essa questão da prisão injusta, é sendo bom explicar que tem a diferença da prisão já condenada, uma decisão condenatória, existe a prisão preventiva e a prisão provisória. Isso. Muito embora eu tenha uma noção sobre isso, eu gostaria que a senhora falasse, explicasse, porque muitas pessoas em casa acreditam que toda e qualquer pessoa que está dentro de um presídio necessariamente é um criminoso. Como é que funciona a prisão preventiva e a prisão provisória? A preventiva, ele vai ficar, por exemplo, assim, supostamente ele cometeu um crime, então, para garantir a ordem pública, ele vai ficar preso até que o processo aconteça, entendeu? E aí, no final, digamos que ele seja absolvido. Ou até antes, ele pode talvez sair, se mudar as condições dele, ele pode até sair antes, provavelmente, e responder o processo de liberdade, vamos supor. E ele pode ser absolvido no final. Sim. E isso não impede, o fato de ele ser absolvido no final não impede que ele tenha permanecido algum tempo em prisão preventiva ou prisão provisória. Não. E aí ele pode estar ali preso injustamente, vamos supor, seja absolvido no final. E aí? E o tempo que ele ficou preso? Pois é eu que lhe pergunto, o tempo que ele ficou preso. Não vai ser ressarcido. Exatamente. O judiciário não vai ressarcir. Existe a figura da responsabilidade civil do Estado. Só que a prisão preventiva não é considerada uma prisão ilegal, ainda que o cara seja absolvido depois. Claro, exatamente. Tem a responsabilidade, tem, mas de fato não vai acontecer, né? No caso da prisão preventiva, ela já abate, em caso de condenação futura, ela já abate da pena futura. Isso, como detração daí. O Instituto da Detração se chama. Essa é a detração penal. O cara está preso preventivamente. Uhum. Quando ele chega a ser condenado, ele já cumpriu um pedaço da pena. Exatamente. Ou talvez a pena inteira. Não sei se pode acontecer. Não, ele já vai ser descontado esse período, e talvez até eles tenham ficado bastante tempo, vamos supor que ele ficou 2 anos. Pode ser que até que ele já progrida para o semiaberto quando for decidido a sentença. É comum o cara ficar 2 anos na preventiva sem ser condenado? No Brasil é. E o senhor tem uma noção de qual é o percentual de presos que não foram condenados? É grande? É grande. De cabeça, assim, eu não sei, mas olha, eu tenho muita gente. Eu tive um cliente com 3 anos de preventivo. 3 anos e depois ele foi absolvido? Não. No final não foi absolvido. No final não, mas ficou 3 anos, né? Sem situação, sem marcar audiência, e aí a pessoa fica ali, né? À mercê. A gente tem algumas situações, por exemplo, icônicas. Guilherme de Pádua, o goleiro Bruno, a Suzane von Richthofen. O Guilherme de Pádua parece que ficou 20 anos no regime fechado, ou quase isso, né? O goleiro Bruno, algumas pessoas estão indignadas porque ele já está no semiaberto trabalhando com autorização para trabalho externo. Para a senhora é banal isso, para mim também é normal, mas a senhora poderia explicar a finalidade disso, a função disso? Mas é um direito para ele se reinserir na sociedade, entendeu? É um direito dele. A pessoa não pode ficar presa pro resto da vida. Então seria a pena de morte, vamos supor. Essa é a questão, né? O que eu prefiro? Que a pessoa saia da cadeia apta, ou talvez com alguma chance de se tornar apta a conviver comigo, claro, ou que ela saia totalmente incapaz para o convívio. Mas é essa a questão, porque muitas pessoas têm essa opinião muito formada e acabam influenciando o legislativo. Mas como é que vai deixar uma pessoa presa para o resto da vida? Entende? O sistema carcerário, a gente nem tem condições de deixar, esses presídios tão abarrotados de gente. Com essa situação que a gente já tem, já é difícil. E quanto mais tempo preso lá, pior vai ficar.
acho que vai se voltar à vida normal, é difícil. Então, eu penso que a gente tem que incentivar a progressão, a trabalhar, enfim. O custo do preso, a senhora sabe quanto é que custa um preso no país, mais ou menos? De cabeça, não. Se eu não me engano, era 2.000 e pouco a última vez, o ano passado, até o ano passado. 2.000 e pouco um preso. E quanto é que custa um... Claro, isso aí a senhora provavelmente não sabe, eu também não sei exatamente quanto, mas e quanto é que custa um banco escolar, uma vaga escolar de qualidade? O governo acaba investindo mais, gastando mais no preso do que no estudante, né? Exatamente. Investindo. Gastando, né? Mas vamos supor, os números, né? Mas ali o que acontece é diferente, porque a comida é péssima, ele não tem uma vida de luxo lá, entendeu? É ruim. Tem alguns presídios que é água gelada, o que eles têm obrigação, na verdade, é um direito do preso tomar banho quente, por exemplo. E tem presídios aqui que não dão. Nós tivemos, até para quem está em casa, eu já adianto que eu já conversei com a doutora Sandra antes daqui, isso não é a nossa primeira conversa, e eu comentei com ela sobre uma notícia que eu gostaria que ela falasse, sobre uma decisão que aconteceu, que foi proferida algum tempo atrás, reconhecendo as condições desumanas do presídio central aqui de Porto Alegre, e teve um impacto por algum período, teve uma decisão que reconheceu um impacto na execução penal. A senhora poderia dizer o que foi e como é que está este tema? A doutora Sonali, da VEC de Porto Alegre, ela determinou a contagem da pena em dobro, em condições que os apenados ficaram recolhidos no presídio central, a um determinado ali, acho que é mais de 120% de superlotação, mas não durou muito tempo essa determinação, entraram com mandado de segurança e foi revogada essa decisão dela. Porém, outros estados já estão, tem outros presídios, no caso, que as pessoas vivem em condições desumanas e está sendo aplicada essa jurisprudência, informando que os presos têm direito à contagem em dobro. Aqui não deu certo. Teve uma situação na Austrália, não sei se a senhora tomou conhecimento, um caso aconteceu na Austrália, em que um homem de estatura muito franzina, muito frágil, fisicamente mais vulnerável do que a média, foi condenado a uma pena privativa de liberdade, e ele conseguiu, lá na Austrália, o reconhecimento de um cômputo privilegiado, porque a prisão para ele, e aí não era pelas condições do presídio, era pelas condições dele, seria mais grave, a punição seria mais severa para ele, porque ele era uma pessoa fisicamente mais vulnerável. A senhora entende que essa tese seria viável aqui no Brasil? E o que a senhora pensa sobre isso? Eu entendo que essa tese... é muito louca. Mas aqui no Brasil não seria viável, né? O que eu vou lhe dizer? Eu acho que seria, assim, para o meu cliente, dependendo da situação, seria. Mas eu acho que aqui a gente não conseguiria acolher essa tese. Porque é muito difícil, né? Outra, ainda falando de sistema penitenciário, uma reclamação que muitos presos têm, as famílias de presos, eu aqui estou apresentando um programa de rádio, mas eu advogo muito na área previdenciária e tenho muito contato com as mulheres de presos. Sim. Porque eu faço auxílio reclusão. E muito se fala da questão da revista íntima, do constrangimento que os visitantes têm, e de todo aquele sofrimento que é imposto de maneira desnecessária, de maneira acima do necessário. Sim. Qual é a sua experiência, quais são os relatos que a senhora escuta sobre isso? Hoje eu não vejo nisso, assim. Claro que é humilhante a questão de ficar lá, sem roupa, enfim, entendeu? Mas pelo que me consta, assim, pelo que as esposas me passam, é tranquilo, entendeu? Por exemplo, na PEG, aqui que é um presídio de Charqueadas, que é pela brigada, administrado pela brigada. Então, as brigadianas, no caso, elas têm empatia, entendeu? Então, é um procedimento de praxe, não é tão pesado que nem era antigamente. Antigamente, como é que era? Elas tinham que tirar a roupa, se abaixar, enfim. Agora, bom... Ficou de sutiã, calcinha, normal, ali.
e senta no banco, passa no raio-x e tá tranquilo. Perfeito. Doutora Sandra, sobre aqui a nossa pauta, sobre a execução penal em geral, o que a senhora teria para acrescentar em termos de esclarecimentos mesmo para a população que é muito mal informada sobre o tema? Para a população, é que eu entendo que é um direito dos presos progredirem de regime. E as pessoas acham que não, que tem que ficar ali para o resto da vida. Não é bem assim. É um direito, existe a lei e ele vai cumprir a lei. É isso. Perfeito, perfeito. Concluindo, então, para quem deseja mais dicas, para quem tem mais dúvidas e desejar falar com a senhora, repito a pergunta que fiz lá no início. Meios de contato, doutora. Telefone 51996768023. Instagram é Sandra Camilo, com 2 L's, advocacia. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, doutora Sandra. Obrigada, muito obrigado. Encerramos aqui o programa, mais bem informados, todos nós. Muito obrigado, graças à senhora. A senhora trouxe luz para nós, a senhora deu a luz hoje para nós. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado para você que está em casa, um grande abraço e até o próximo vídeo. É.